Olá, muito boa noite. Já é dia 30 de outubro de 2019, mas também já é hora do Atualidades Pampa chegar aí onde você está. Na sua televisão, no seu celular, enfim, onde você costuma assistir o seu programa preferido. Com as notícias para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos entrando aí na sua casa. Mantendo uma instabilidade, um tempo muito feio, de muita chuva, com muitos destelhamentos, tem muita gente passando por muitas dificuldades nestes dias por causa da chuva, dos temporais, da quantidade que tem caído de chuva por todo esse estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, também além dos transtornos do trânsito, junto com a chuva, tem ainda alguns trabalhos, algumas pavimentações que a Prefeitura está fazendo em alguns locais da nossa cidade. Isso acaba atrapalhando mais ainda o nosso tempo. Agora, o tempo fechou mesmo, não foi aqui. O tempo fechou mesmo lá para aqueles lados de cima, lá em Brasília, com aquele pessoal, coisa não tá boa, né, Vitorino? Não tá boa, mas tem coisa boa. Oba. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal reduziu a taxa de juros para financiamento habitacional. É uma taxa tão baixa que ficou abaixo, inclusive, da taxa do Minha Casa Minha Vida. Eu explico depois. E Maia apoia a proposta de interromper prescrição no STJ e no STF. Muita gente gostaria de voltar no tempo. 50 anos da posse do presidente Médici, hoje. Mais uma notícia boa também, mais uma taxa que cai, a Selic. E o Chile deixa de ser sede internacional de grandes eventos e a Libertadores. A gente explica. Presidente Jair Bolsonaro aciona Sérgio Moro para porteiro prestar novo depoimento, agora à Polícia Federal. O lugar ideal no Brasil para construir um polo turístico semelhante a Cancún ou a Punta Cana. Falando em tempo fechado, o clima não está nada bom entre o presidente Bolsonaro e o governador Witzel. E eu confesso a vocês que levei um susto agora com a manchete do Marconi, que o Marconi disse que o Sérgio Moro foi acionado para porteiro. Aí eu digo, mudaram o cargo. Bolsonaro acionou Sérgio Moro para porteiro. Eu digo, bom, agora sim, agora chegamos no fundo do poço, a coisa ficou bem feia mesmo. Mas tem coisas boas no meio de tudo isso. Quer manchete da Roberta? Vamos começar com essa manchete boa, depois vamos para a do Vitório. Vou primeiro falar das boas primeiro, depois a gente vai falar dos bate-boca e vamos lavar a roupa suja. O Copom reduziu os juros básicos para 5% ao ano. É isso, Roberto? É verdade. É o menor patamar desde 1999, quando a gente iniciou esse regime de metas de inflação. O Boletim Focus tem como expectativa para o próximo encontro, que vai ser dia 11 de dezembro, fechar em até 4,5%. Então, nós vamos ter uma taxa anual, uma taxa Selic, que é a taxa básica de todos os juros no país, num patamar que é histórico. Isso ajuda no consumo, isso ajuda, facilita a produção, porque é um dinheiro mais barato que as empresas vão conseguir captar esses recursos, mas, infelizmente, ainda a gente não percebe essa mudança no cartão de crédito, não percebemos isso no banco, né? Então, ali, no final da fila, o consumidor final ainda não está percebendo essa mudança, mas as indústrias já percebem, já há uma mudança de expectativa, já se busca mais condições de investimentos que vai acabar gerando mais emprego e renda. Então, é uma notícia positiva, né? É uma notícia importante que devemos comemorar. Muito bem. Seguindo nessa linha da só não cai mais a taxa, essa que a Roberta falou, só não cai para o consumidor, porque nós temos um sistema bancário hoje que tem 5, 6 bancos só, né? E aí forma aquele cartelzinho e não tem jeito. Não tem saída. Porque é um absurdo. A taxa Selic
caiu para 5% ao ano. E o cheque especial? 11% ao mês. Nossa, mãe. E a poupança, o dinheiro agora com esse juro, a Selic em 5% ao ano, a poupança vai render 13,5%. Então, na verdade, vai ser importante quem tem ali um dinheirinho guardado pensar melhor e talvez correr um certo risco, cair em outros tipos de investimento, aonde ofereça uma taxa de juros maior. Então, agora, cada vez mais é importante ter uma boa estrutura de organização financeira, quem tem aí um dinheirinho guardado. Eu acho que o Brasil, para isso chegar ao consumidor, tem que abrir carta patente para mais bancos comerciais, porque está demais o negócio. Está demais. O que os bancos estão fazendo, em termos de taxa de juros de operação... por favor, tem que abrir? Mas tem que abrir mais cartas patentes para novos bancos operarem no Brasil. O que são cartas patentes? É autorização para a instituição financeira operar como banco comercial de varejo. Okay. Ou seja, abrir uma agência, tem que estar cheio de banco querendo vir para o Brasil, mas tem alguma coisa lá no Banco Central que as cartas patentes ficam na gaveta. Está na hora do Bolsonaro dar uma chutada de balde. O Guedes está tão... O Guedes está preocupado com os aposentados, né? Tá, o aposentado passou. Agora vamos cuidar um pouquinho do banco de varejo. Tá, vamos cuidar, porque o cidadão não pode dar com dinheiro no bolso. E banco é um componente da estrutura social, é um componente da estrutura econômica e social. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo no Banco Central. Vamos dar uma olhadinha por que não tem mais bancos comerciais no Brasil. Formou aquela turminha ali. Quem furou, já entrando na minha manchete, foi a Caixa Econômica Federal, por ordem, de cima para baixo, quando soube que ia cair o cupom, o Bolsonaro disse, eu quero a taxa mais baixa que o Minha Casa Minha Vida. Caiu para 6,75 e, nos casos de risco, até 8,5 ao ano. Gustavo, isso é maravilhoso, Vou repetir, se você pegar 100 mil reais emprestado para financiar uma casa, ao final de um ano você vai pagar R$ 106.750. É a menor taxa de juros de financiamento que nós tivemos no Brasil. O que é risco nisso aí? Financiamento habitacional. Não, ok, mas tu dissesse a taxa para um e a taxa para o outro. É porque existe o risco, né? Sim. O volume de risco. Por exemplo, a dona Magda Beatriz ganha 45 mil por mês. A chance dela não pagar a prestação é muito menor de que um cidadão, por exemplo, que ganha R$ 1.500. Entendi. Então, existe uma diferenciação na taxa de risco e existem outros aspectos também que são considerados. Por exemplo, privilégio de quem é correntista da Caixa Econômica Federal, se for funcionário público, tem uma série de coisas que o Ruxo, que já foi advogado de banco, pode explicar melhor isso. Mas, eu queria só dar uma contribuição nas duas matérias. Primeiro, a da Roberta, a taxa é extraordinária, como ela disse, desde 1999. Quando nós conseguirmos conjugar isso, a reativação dos negócios com essa taxa, nós poderemos sinalizar, então, que estaremos a pleno de crescimento. E segundo, eu queria aproveitar a notícia do Vitorino para alertar as pessoas, como contribuição, que elas podem migrar de banco. Então, se seu banco está cobrando 1,5%, 2% ao ano, isso dá uma diferença monstruosa em 30 anos. Às vezes, não, é 0,8% e o outro é 1,3%. Não, isso em 30 anos, senhores, e na prestação já do mês é uma incidência extraordinária. Então, tu podes chegar com este teu contrato, que tu estás em qualquer instituição bancária, vai no outro assim, estou pagando 1,3%. Vocês têm alguma coisa? Pode ir na própria Caixa que o Vitorino anunciou. Então, procure esse serviço, porque você pode migrar hoje de um financiamento de um banco para outro banco. E tem uma outra coisa também interessante, a Caixa vai adotar essa nova taxa também para o saldo devedor dos contratos de longo prazo. Uau! Então, assim, tinha uma taxa lá de 8% ao ano. Com a implantação dessa nova taxa, todo mundo pagou o primeiro ano a 8%. Quando vira o ano do contrato, o reajuste vai ser em cima de 6,75%. Só dentro da própria Caixa, né? Dentro da própria Caixa. A mostrar mais ainda o interesse de se procurar na Caixa, porque os outros bancos não fazem isso exatamente, porque como está contratado, só pode mudar se houver de cima para baixo. Eu não vou dar o nome do banco, mas tem um banco aí que me ofereceu a 26%. Bah. A Caixa agora tem a 6,75. Meu Deus. Eu só gostaria de contribuir, seguindo a excelente notícia do Gustavo, é que justamente o setor um dos que mais emprega no país é justamente o setor da construção civil, que tem um estoque aí que não consegue vender, porque está muito caro comprar. Então, com essa medida, vai aquecer a economia no sentido de que as pessoas vão poder comprar a sua casa própria, as
as empresas, né, as construtoras vão acabar com esse estoque e aí vão precisar construir, aí vão começar a contratar. Então, é uma cadeia que começa a aquecer, uma cadeia muito pujante para o nosso país. Isso é muito positivo. O Bolsonaro vai mexer também no tal de PPCI. Ele vai alterar, vai criar uma legislação federal, que hoje é estadual, vai criar uma legislação federal para facilitar. Porque você acredita que tem gente esperando o PPCI há 1 ano, 2 anos? Sim, acredito. E sem o PPCI você não tem o Habite. E sem o Habite você não pode financiar. Então... Deixa eu dizer uma coisa a propósito de Caixa Econômica Federal. Coincidentemente, nesta segunda-feira, que eu não fiz o programa, eu estava trabalhando sendo mestre de cerimônias do jantar de 70 anos do Sinduscom, onde esteve presente o presidente da Caixa Econômica Federal e toda a sua equipe. E eu, ligada como sou, o vice-presidente chegou antes, avisou e tal, não sei o quê. E aí ele tinha um crachá. Eu disse, o senhor não me leva mal, mas eu acho que o senhor esqueceu de tirar o seu crachá. Posso tirar? Ele disse, não. Todos nós da Caixa Econômica Federal, desde que esse presidente assumiu, usamos crachá, inclusive ele, em todos os lugares que nós vamos, para que a população veja que nós estamos mudando, que acabou aquela farra, em outras palavras ele disse, né? E o presidente de crachá subiu no palco, fez um discurso muito positivo que vem ao encontro exatamente do que vocês estão dizendo. E a preocupação da Caixa também, obviamente do Bolsonaro, é tentar desfazer essa farra que foi, né, com a Caixa Econômica Federal, dar um pouco mais de seriedade. E eu acho que para dar seriedade completa tinha que mudar as loterias. Ah, bom. Eu sou um defensor ferrenho do CPF no bilhete de aposta. Para saber quem é que ganhou. É interessante, né? Porque, sabe, esse negócio... E tinha... Foi uma proposta do senador Zambiase. Não, foi uma proposta do Gustavo Vitorino há 10 anos atrás. Isso, o Zambiase copiou. Mas exatamente isso. Pergunta para ele para ver. Exatamente. O senador disse, eu ouvi aquele guri da Isso. Exatamente. Mas ainda sobre notícias positivas e notícias que podem impactar a vida de muitos brasileiros, é que a gente está se aproximando do Natal. E quando se aproximamos dessa data tão festiva e que aquece, de fato, o comércio, abrem muitas vagas temporárias, aquelas que são destinadas apenas para o atendimento especial que cresce nas lojas. Então, elas já estão abertas no mercado. Você assistindo ao Jornal da Pampa, quem sabe no replay ou através do youtube.com/tvpampa, existe uma matéria que você pode consultar como procurar essas vagas, onde elas estão disponíveis. Em todo o estado são mais de 4.000 vagas. Então, corre, entregue seu currículo, ou até mesmo vá em locais que você sabe que possam precisar de uma mãozinha a mais nessa temporada. E não esqueça, né? Leve todas as informações. O ensino básico, né? O ensino médio é o requisito básico, então se você não tem, procure talvez especificar para não perder o seu tempo, não perder uma passagem, mas procure se informar, porque novas vagas irão abrir para essa temporada de comercialização alta aqui. Muito bem, conseguimos começar um programa com boas notícias, graças a Deus. Mas eu tenho mais boas notícias. Então, siga nessa linha. Siga nessa linha, Mário Barcelos. Vocês lembram quando o presidente Bolsonaro foi até Israel, Jerusalém? Quando ele esteve lá, colocou kippah e tal. Vamos trocar para Jerusalém, trazer aqui a Embaixada do Brasil. Começaram aqueles falatórios. Os terroristas vão nos atacar. Os terroristas vão fazer isso. Não é possível que o Bolsonaro tenha feito isso. E começou aquele ataque. São as Cassandras, né? Os maus agúrios. Cassandra é a filha de primo que foi desmoralizada. Isso o Chicão pode ratificar ou retificar. Isso, e ela falou a respeito disso. Ela sou descendente daquela família. Mas isso é importante mesmo. E o que aconteceu? Ninguém acreditava nela. Então, ele vem com 10 bilhões de dólares de investimentos. E outros tantos investimentos, uns da Arábia Saudita, outros de outros países e tal. Kuwait também? Isso. Catar. Então, são coisas fantásticas. E eu não vejo ninguém falando a respeito disso, senhor Gustavo Vitorino. Quais são os jornais, as redes de televisão que falam a respeito dessas conquistas do Bolsonaro? Não deixam nada a falar a respeito disso, o presidente Bolsonaro. Então, eu quero dar meus parabéns,
Porque é isso que interessa ao povo brasileiro. A possibilidade de novos empregos num país esfacelado pelas más políticas econômicas dos últimos anos que nós tivemos aqui, nos últimos 20 anos, ou talvez um pouco mais. Então, parabéns, presidente Bolsonaro, pelo seu critério e pelo seu trabalho na área econômica, Vitorino. Eles disseram que quando ele foi fazer essa viagem, disseram que os árabes não comprariam mais nenhum parafuso do Brasil. Nem uma galinha. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem um negócio interessante. Só que assim, não quero jogar água fria na tua notícia. Mas eu já joguei. Tem promessa que... Amiguinho, 10 bilhões é muito dinheiro. E vindo de um príncipe saudita controverso, né? Olha, sabe quanto? 10 bilhões de dólares, sabe quanto dá isso em reais? 40. Todos. Eu nem sei escrever, nem me contem que eu não sei escrever. Mas é bom Mas fazer o Gustavo Vitorino, ele consegue estragar uma notícia fantástica. Eu acredito nessa notícia. Eu só fui um pouquinho a realista. Mas notícia é verdadeira. Qualquer pessoa que desse essa notícia, o Vitorino... Mas eu acredito. Entendeu? Agora, Agora eu Marne- digo isso, então, o senhor está contra mim. Marne, olha Claro, só, agora que tu viu. já que tu citou Israel, eu tenho uma amiga israelense que mora em Jerusalém e me mandou várias fotos dizendo, olha bem, futebol, que o Brasil tá em Israel porque tem um jogo amistoso do Brasil com Israel. Vocês estão sabendo disso? É chamado Shalom Game. Ele aconteceu viu? na terça-feira, o Brasil ganhou por 4-2. Tá tudo atrasado. E foram Futebol. ex-atletas. O Ronaldinho Gaúcho esteve lá, o Kaká, o Amoroso. Então foi mais um jogo festivo com nomes representativos do esporte, do futebol de Israel e do Brasil, mas não foi a nossa seleção, né? Os jovens, mas sim aqueles que realmente... Porque como é um jogo beneficente, existe realmente que são astros. Então é chamado Shalom Game para comemorar e celebrar as tradições, mas também as entidades e ONGs que trabalham no Jogo local. da paz, o jogo da paz. Dona Ana, só para cena nesse tranquilizar jogo. o seu Marne, que dorme cedo, duas redes de televisão que eu vi, os jornais nacionais ontem, noticiaram esta notícia dos 10 Melhor milhões. ainda, então. E um canal O senhor fechado. está contribuindo. E um canal fechado também noticiou. Os jornais, aí os inscritos eu não acompanhei hoje, porque eu trabalhei durante o dia. Esse jogo que a Ana falou teve uma cena curiosa, já está na internet, inclusive. Foi uma juíza, mulher, que apitou. E ela, num determinado momento, ela vai e puxa o cartão amarelo pro Kaká. E do outro bolso ela puxa uma selfie, abraça o Kaká, assim, tira uma selfie, no meio do jogo. Maravilha, que maravilha. Sabe que essa notícia que o Vitorino trouxe dos 10 bilhões da Arábia Saudita, o presidente se manifestou hoje dizendo que pretende criar a Cancún brasileira, que é exatamente o que o Chicão vai trazer, né, Chicão? Pode falar, Chicão. Eu talvez seja o jornalista no Rio Grande do Sul que mais conhece Cancún. Fui 5 vezes lá. Eu noivei 2 vezes em Cancún e gravei 4 vezes em Cancún. Eu fiz toda a Riviera Maia, saindo de Cancún, que é capital de Quintana Roo, Paraíso Maia, desci por Belize, fui a Guatemala, peguei aquelas pirâmides Chichen Itza, Uxum, Mayapã, etc. Cancún é baseado em turismo em 5 pilares: mar, história, rede hoteleira, noite e aeroporto internacional. Punta Cana, que se rivaliza com Cancún, tem algumas coisas parecidas com Cancún: o mar e a rede hoteleira e um aeroporto internacional. Mas não tem noite e também não tem história. O lugar no Brasil, que falaram muito, até perguntei para o Vitorino aqui, Angra dos Reis, impossível. Porque Angra dos Reis não tem um estilo de mar aberto, tem que ter, para te fazer uma rede hoteleira de 10 quilômetros, colocar uns 10, 15, 20 hotéis a nível internacional, hotéis 5 estrelas, ou até hotéis Grand Prix 6 estrelas que tem em Cancún. Só tem um lugar no Brasil, o Vitorino deve conhecer, que para mim é o lugar mais lindo do Brasil, que poucos gaúchos conhecem, Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é uma praia a 150 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, que ela tem mar aberto e tem falésia, que é uma coisa raríssima, tem na beira da praia, que são dunas que descem de 20 metros e fazem lagoas lá embaixo. Foi até gravado um filme chamado Dona, que com Moscovitch, com um ator nacional, foi até premiado no Festival de Cinema de Gramado. Esse lugar dá para fazer, exatamente, dá para fazer uma rede hoteleira parecida com Cancún. Uma noite, porque se muito dinheiro pode ser construído, mar já tem, história é impossível, não vai ter história de Cancún. Agora, uma coisa, até está falando com o Vitorino, que é fundamental, tem que ter um aeroporto internacional que desce na praia. Não adianta descer no Rio de Janeiro e ir para Angra,
Tu tem que descer na praia, porque senão o turismo fica muito quebrado. Não, tem que pegar transfer, Exatamente. atrasa, E Punta Cana, por exemplo, eu desci uma vez em São Domingo, que fica 200 quilômetros de Punta Cana. O cara que desce em Punta Cana está 20 quilômetros das praias de Punta Cana. Cancún também. E Canoa Quebrada dá para construir isso, já que vem tanto dinheiro assim. E liberar o jogo. Acho que é uma coisa sensacional se esse dinheiro vier. Esses fundos árabes têm tanto dinheiro que o Qatar, a Qatar Investimento, que é dona do PSG, quer comprar o Vasco da Gama e transformar o Vasco da Gama num mega clube. Se o Bolsonaro conseguir isso aí... Não dá para usar Botafogo, dinheiro não? para melhorar o nosso país. Chicão, Mas o não, Botafogo, não, que estão Não, o comprando. Botafogo já tem um projeto lá, mas esse aí é o Qatar. Mas o presidente Bolsonaro não fala nesse teu lugar aí, ele fala em Angra Mas dos é Reis, errado, uma Angra dos estação Reis. ecológica. Mas acho errado, Angra dos Reis, porque Canoa assim Quebrada. E detalhe que tem Ceará, sabe o que é, Marco? Ceará fica mais próximo dos Estados Unidos e da Europa. Inclusive Fortaleza, o Vitorino que conhece bem o Nordeste, tem voos direto para Paris, coisa que não tem daqui. voo de Recife. Canoa Quebrada tem de mais um Recife obstáculo agora, porque é uma das praias que foi atingida pela questão do óleo. Mas o óleo agora vai terminar o óleo. Claro, é Eu ouro quero- perto eu quero- das O problema da demais. canoa é que está quebrada. A canoa está né? quebrada, não adianta. Eu quero só fazer um Não dá pra alerta aguentar. quem for para Cancún, seja com Bolsonaro, sem o Bolsonaro. Não vá casado, não tem que se casar, porque se você for casado, você vai voltar separado. Se você for noivo, você vai voltar separado. E tem a outra opção, a outra possibilidade de você voltar sem o comparsa. Isso é verdade. Ele fica porque já se encantou com outro tem e uma, tu tem que uma voltar afluência sozinho. maia do rei maia, Teotihuacan, que dizia que as pessoas que estão lá, papapá, se separou. Comigo Gente, aconteceu Chicão isso. Tofani, já foi 2 vezes casado, uma vez noivo, continua Não, uma solteiro. vez eu voltei, avião separado. Pois então. Fui pedalado em Cancún. Não, separado não, tu voltou antes. Um cara muito importante que está naquele Parou. comentário do Simpem. Parou. Sobre o Pátio Guzmán, entende? Eu tive que recuar porque não dá para enfrentar, né? Você pode Cartel de participar. Sinaloa. Você pode participar do nosso programa e também assistir o nosso programa através do Facebook, www.facebook.com/atualidadespampa. Tem o Instagram, que é o @atualidades.pampa. E se você ainda não fez, clique ali naquela sineta que ela vai alertá-lo sempre que nós estivermos no ar. Aí, YouTube. YouTube é youtube.com. Ah, eu falei Instagram, eu misturei, eu sou péssima com as redes. Vamos de novo. Instagram, @atualidades.pampa. Acabou o assunto aí. WhatsApp, 999-777-001, tá entupido. Tem 9.000 mensagens, para ser bem específica, tem 8.900 e poucas mensagens só do programa de agora, que as pessoas começam já a mandar. Então ele tá lento, posso ter alguma dificuldade. E-mail atualidades@pampa.com.br. E qual é o que eu errei, dona Ana? youtube.com/tvpampa. Você vai lá e Eu vai não ter um tenho aqui. sininho de notificação que toda vez que nós entrarmos no ar, você vai receber a notificação, saberá e poderá nos acompanhar. Até quem está nos acompanhando através do @atualidades.pampa no Instagram está elogiando a foto de Magda e Vitorino, que hoje são a capa do nosso álbum. Estão falando, a lua de mel deu certo, olha só. E principalmente aqui o Edson fala, que lindo esse casal. Fiquei até com inveja Vai do pra Vitorino. Cancún, que te separa. É Por isso que a gente não vai, a gente pedalado. prefere ir pra Canoas, Alvorada. Eu sei do que a dona Praia do Magda se Barco, Praia do Barco. Lá ninguém separa. Lá não tem separação. Para aí, o Chicão que é a canoa quebrada, por que não pode Não ir com o podemos ir barco pra Praia do inteiro? Barco, é. Um barco Vai pra inteiro. Cancún, Não, na dona canoa. Magda. Aqui a canoa quebrada é um barco inteiro. Eu sei o que desconcentrou Eu a dona estava Magda. sob namoro Não me e desconcentrei. a minha consorte foi a Cancún com a sua família e eu fui muito gozado pelos meus amigos, vários entre os que estão aqui nessa bancada. Eu fui muito gozado por isso. Mas se tu não tivesse um o lugar desgosto sério, de ir, ter que é um voltar lugar sério, sozinho, dona. entendeu? É um lugar. Obrigado, Marconi. Eu sabia que o Se Marconi não tivesse o ia me desgosto de ir, hipotecar ia estar sozinho. solidariedade. O que os olhos não veem, o coração não Eu sente. tava na praia do barco, dona. Olha Eu tava aqui, na ó, praia o do nosso barco. telespectador, que pena, ele não disse o nome, Mas mas, o programa- concordo com o Chicão, conheci Canoa Quebrada, é um lugar paradisíaco, essa mensagem veio quebrada, não veio E é lindo, nem a é lindo canoa. mesmo. Mas assim, o que desconcentrou a dona Magda na hora de ler o negócio ali, certamente foi a gravata do Marconi. Ah, não, tá.
Não, mas presta atenção. Não, Eles não, estão não, praticamente... não, Me ajudem, porque eu não conheço o nome das pessoas. Barbie, como era o nome do marido da Barbie? Ken. E o Ken, a Barbie e o Ken. Isso. Mas o Ken não era loiro. Não, peraí, o Ken era loiro. Que é isso? Não, o Ken é Não, moreno, me deixa o Ken fora, Marconi Marconi. é loiro. Deixa a praia do barco fora disso. Barbie e Ken. E não tem foram dois pra Ken? praia do Barbie, não mas foram pra danadinho. canoa quebrada. Mas, Magda, tu sabe que Cancún Pantera tem esse Cor-de-Rosa. estigma, tem um filme chamado Quem Vai Ficar com Polly, Ai, é que muito com a legal. Jennifer Aniston, eles fazem a lua de mel em Cancún e a tudo mulher errado. se apaixona pelo instrutor de mergulho. E o cara fica no pedal. Ainda tem que pedir carona pro instrutor de mergulho para levar para o aeroporto, que é longe da praia. Ou seja, o É Chicão Cancún é amaldiçoada. é a capital do Você quer chifre. separar? Quer separar? Quer? Vai pro Cancún. Capital do chifre. É a capital do chifre. Vai pra Cancún. Você quer separar? Vai pra Cancún. Ó, vocês estão sendo muito rigorosos com Cancún. No facebook.com/atualidades Pampa, o Paulo César diz: o único lugar onde a taxa baixou foi o índice de poupança. Como sempre, quem se ferra é o mais pobre. A Ângela dá um oi aqui para a bancada. Também estão elogiando o casaco da Roberta, já que falaram da roupa da Roberta e do Marconi. As mulheres estão enlouquecidas. A Neuza, Roberta, esse blazer cor-de-rosa lindo, quero comprar que uma amor. invejinha branca. A Pantera A Cor-de-Rosa, Roberta anda muito Vigarista. feliz ainda, né? Será que Pantera É o Cor-de-Rosa, amor? Dick Vigarista. Agora a Roberta só um anda muito pouquinho, feliz. Só o que eu tenho pra dizer. Presta atenção. Eu preciso ouvir uma mensagem do além. Uma mensagem do além. Amanhã termina Outubro Rosa. Essa era a mensagem. Eles vieram se despedir do É, amanhã termina outubro, né? Outubro. Aliás, amanhã é Outubro Halloween. Rosa. Amanhã Mas é olha aqui, ó. Halloween, é. Termina o mês de outubro, onde a gente lembra sempre e alerta, a ideia é que a gente se alerte contra o câncer de mama, mas não para nunca. A campanha, a atenção e a luta para que todas as mulheres tenham acesso à mamografia para evitar a cirurgia. Lembrando que câncer de mama, ele começa muito pequenininho até ele ficar impossível. Então, assim, prevenção é a palavra-chave. E ele ataca o homem também. O homem também. O homem também, bem menor proporção, Claro. porque homem tem glândulas mamárias sim. igual a uma mulher. O Chicão tem peitinho. A dele só não cresce. Mas tá me ofendendo. Eu não sei se é uma intimidade de você, se Eu ele sabia te que ele tem conhece sem peitinho, camisa, eu não sei. Mas nunca vi. Paulo Sérgio já dizia que o sonho dele é correr atrás de mim, Deixa o pelado em presidente- volta da piscina lá em Deixa casa. o vice-presidente fora dessa baixaria. Deixa aí. Aliás, termina o Outubro Rosa, começa setembro. Setembro, novembro azul. O Setembro Novembro é bom. Azul, que é justamente a conscientização contra o câncer, né, masculino. Então, preste atenção. Se as meninas se cuidam, os meninos também têm que se cuidar. Tô atento, sempre, dona, tô atento. sempre se preserve, vá fazer o exame, né? Olha a nossa Por mais tele- constrangedor, pode salvar a sua vida. Olha aqui, ó. dedão. A nossa telespectadora, Eliana Retamoso, que mora aqui em Porto Alegre, no Partenon, diz assim: boa noite, bancada. Não desprezem o Whats. Adoro essa bancada, não perco um dia e olho o repeteco. Não sei o que foi a lambança que você andou falando, que o Vitorino e eu estávamos na serra. Sim, claro. Aí tu não viesse, não sei quando. Será que suspenderam a Carla porque ela entregou a Magda? Foi exatamente. É. Podia ter falado. Isso entendeu? aí. Foi o furo do ano. Tá, a gente se divertiu, brincou, mas o bicho tá pegando. Vamos lá falar do Bolsonaro? Quem começa? Desculpa estragar o clima aí. Não era a intenção. Não gostaria disso. Clima mas de amor, de assim, a gente está vendo, a gente tá vendo toda a história que teve início ontem à noite com a reportagem que foi ao ar no Jornal Nacional, em que o porteiro do condomínio, onde morava, né, Jair Bolsonaro e sua família, alegou aí ter citou o nome de Jair Bolsonaro, então, durante depoimento, que teria recebido no seu condomínio o assassino de Marielle depois do ato cometido. E aí começou, então, depois tivemos a resposta de Jair Bolsonaro em uma live, né, em que realmente quem prestou atenção até nas suas feições, até na sua forma de reagir, percebe-se ali que dessa vez o ataque à sua figura atingiu, teve realmente resultado, o deixou aí bastante fragilizado. Eu não vou entrar nesse cenário, eu quero trazer a questão, que foi a minha manchete, inclusive, que foi o fato de Bolsonaro ter acionado o Sérgio Moro para que aí, então, o caso passasse a ser federalizado, para que o
o porteiro prestasse novo depoimento, mas agora a Polícia Federal. Né? E aí surgiu um novo episódio nesse cenário todo, que era, eu vi alguns juristas dizerem que se Bolsonaro fizesse isso, estaria aí abrindo uma porta perigosíssima para o seu próprio impeachment, né? Por usar a máquina pública para uma questão particular e tal. A questão é que no desenrolar disso, se percebe que não é bem assim. O caso se tornando federalizado, permite aí, então, que, né, em um novo momento da investigação venha à tona. E eu até peço ajuda depois aos amigos aqui da área jurídica que me corrijam, né, que provavelmente eu vou errar algum termo específico aqui a respeito dessa situação. Então nós tivemos no decorrer, desde que eu abordei o material lá, que eu comecei a procurar, até a hora da gente começar o programa, alguns novos elementos vieram à tona. Como, por exemplo, a declaração da procuradora do Ministério Público, Simone Sibiliu, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela que é chefe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que foi a público e garantiu com todas as letras: o porteiro mentiu no seu depoimento. Foi a declaração dada, né, a respeito disso. Segundo Simone, quem autorizou a entrada de Elcio de Queiroz no condomínio do presidente foi Rony Lessa, suspeito, inclusive, de ter sido o autor dos disparos. O próprio Jair Bolsonaro foi a público no seu Twitter, né? Fez até uma citação bíblica dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A procuradora disse o seguinte: as gravações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza a entrada de Elcio, e em depoimento eles omitiram diversas vezes que estiveram juntos no dia do crime. O porteiro mentiu e isso já foi provado por prova técnica, afirmou então Simone Sibiliu. O que aconteceu? Antes disso, o Sérgio Moro foi acionado, como eu disse, por Jair Bolsonaro, e ele encaminhou então para o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, um ofício requisitando a instauração de inquérito para apurar o depoimento que citou então o presidente Jair Bolsonaro no caso Marielle. Vale lembrar que antes de deixar a Procuradoria, a senhora Raquel Dodge já havia pedido essa federalização do caso. Nesse documento, que está disponível já na internet, né, na íntegra, né, o documento encaminhado por Sérgio Moro, Moro argumenta que podem ter ocorrido equívocos na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou a eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime. E na justificativa, Sérgio Moro cita a suposta encenação para obstruir a investigação a mando de Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também de Gilberto Ribeiro da Costa, policial federal aposentado, do PM, do policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que é conhecido pelo vulgo Ferreirinha, de Camila Moreira Lima Nogueira, que é advogada de Ferreirinha, e de Hélio Christian Cunha de Almeida, delegado federal, a investigação para conduzir os falsos mandantes. Aí, no caso, o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o miliciano Orlando de Curicica. Então, teve aí, né, como eu disse, ao longo, desde que eu tinha recolhido o material aqui para trazer, né, para a gente discutir isso na bancada, até o início do programa, teve essa contundente declaração da procuradora, que aí deixa o caso agora, né, envolve Rede Globo em si, que conseguiu um recorde, né, em relação aos trending topics durante o dia de hoje. O que aconteceu, eu acho que, eu quero pegar por um outro ângulo. A Globo colocou essa matéria no ar de forma maldosa e mal intencionada, porque ela já sabia que o porteiro tinha mentido, porque está nos autos. Sim. A própria promotora disse que ele mentiu, as provas são muitas. O Bolsonaro estava em Brasília, estava não sei o quê, não tinha ligação. Hoje mostraram a conexão, que é um sistema inteligente. Sistemas de prédios modernos, você monitora tudo. O monitoramento se deu por um facsímile. Então, assim, a Globo sabia que o rapaz tinha mentido. Então, a Globo botou uma matéria mentirosa no ar. Posso mostrar o vídeo que o Bolsonaro fez? Por favor. Tá, respondendo isso. Ele estava quicando. Com toda razão, né? Vamos dar uma olhada para quem não viu. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los.
Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da Constituição de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida. Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim. Olha, ele é sensacional. Eu amo. Tá certo, Se Bolsonaro. tem uma coisa Esse que é a o gente Bolsonaro não que pode eu sempre fazer, quis. esse homem é o cara. é o que ele Esse é o cara. É macho. Ele não É macho. tem Esse é o papas cara. na língua, é macho. Mas tá É certo. macho, Cara. é correto. É uma acusação Muito grave, muito gente. séria, é Que gravíssima. E muito suja a partir do Muito princípio de que já suja, sabiam muito que era séria. mentira. Tá, o sujo a gente não podia esperar nada diferente do lado de lá, mas o problema é que é uma acusação muito séria. Exatamente, como o Vitorino disse, se eles não sabiam, Vitorino, se eles não foram a fundo nessa citação, se era verdadeiro ou não, eles também não têm nenhum repórter investigativo, porque era só chegar no condomínio e saber que não aconteceu aquela ligação, Mas, cara, aquele interfone não foi feito para casa do Bolsonaro e sim para casa 65 do Rony Lessa. Foi o que Carlos Bolsonaro, hoje de tarde, foi até então a central de monitoramento e mostrou no seu Twitter, depois foi replicado pelo presidente Bolsonaro, de que às 5 horas, às 17 horas e 4 minutos, chegou o cidadão para a casa 65 e que nunca interfonaram para a casa do Bolsonaro. Então era muito simples. E aí sim, desmentido pelo Ministério Público, essa citação com o presidente. O delegado Então, desmentiu, a promotora desmentiu, o síndico desmentiu. As palavras já foram entregues para a polícia. Não, é um absurdo. Enfim, Agora é um o Bolsonaro... A Globo sabia. É. Agora o Bolsonaro categoricamente falou, é um processo que corre em sigilo. Como é que vazou? Quem deu a informação e acusou o governador Witzel, no qual ele disse que é hoje, que foi um parceiro de campanha que se elegeu nas costas dele, que estava junto com seus filhos, que estava junto com ele, abraçado em Flávio Bolsonaro e que agora vira as costas e tenta, através da sua própria incompetência, se eleger tentando acabar com a família e com ele próprio. Então coloca nas costas do governador todas as coisas que vêm acontecendo, em especial com relação a esse inquérito. O governador, durante o dia, diz que nunca influenciou o Ministério Público, que nunca influenciou Polícia Civil, mas Bolsonaro volta e afirma de que no dia 9, numa quarta-feira, os dois se encontraram durante um aniversário, um jantar ou algo do tipo, e que o próprio governador disse para ele, o teu nome apareceu no inquérito da Marielle. E ele disse, não, tá de brincadeira, mas como é que tu tens acesso se esse inquérito é sigiloso? Então, realmente, a situação entre os dois é muito complicada, porque as afirmações são diretas, como é a do Vamos ver Bolsonaro. o que disse o Witzel, por gentileza. O Bolsonaro sobre o Witzel, claro. E digo mais, senhor governador, o Witzel, também dizer aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar esse inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo, nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Destruindo aquilo que nós temos de mais sagrado. É a nossa conduta, a minha conduta de combate à corrupção, de honestidade. E esses inquéritos, esse conduzido pela Polícia Civil, do caso Mariela, deixa muito claro, eu não quero bater o martelo, mas deixa muito claro que algo errado está na condução desse processo. E muito errado. Agora tem uma coisa. Outros depoimentos. Tu também vai falar sobre isso, Ruxo? Evidente. Eu também quero falar sobre isso. Então fala o Ruxo Quer o depois Chicão fala. completar? Porque o Chicão vai na mesma linha, como eu vou numa linha diferente, é importante. Eu Então vai, vou fala. na linha seguinte. Primeiro, duas linhas, uma que tem a ver com a outra, mas não tanto. Primeiro, a que tem a ver. Eu acho que a Globo tem que, através do seu camarote, aqueles comentaristas que se acham cara,
dar uma explicação desse fato aí do Bolsonaro. Essa é a primeira. Segunda, o Bolsonaro tem que entrar na campanha da internet que diz o seguinte: não vaza a Argentina. Não vai para a Argentina. Não vai gastar teu dinheiro na Argentina. Porque o que o presidente da Argentina disse é um absurdo aquilo do Lula livre. O Bolsonaro tem toda a razão. O Brasil não pode prestigiar a Argentina. Já tem que largar esses hermanos. O Flamengo já vai tomar conta da Libertadores e papar o River Plate e nós não vamos gastar o dinheiro com eles lá. Doutor Rojo. Dona Magda, eu fiz uma organização aqui, um apanhado, que os assuntos são diversos e eles palpitaram o dia inteiro. Primeiro, quero começar em relação ao presidente, dizendo que ele tem todo o direito de ter a sua indignação. Qualquer pessoa que for acusado injustamente tem o direito de se manifestar e fazê-lo da sua forma, e o presidente está no legítimo direito. As minhas divergências começam a partir daí. Pela manifestação dos meus colegas, acho que ninguém viu o Jornal da Globo. Aqui todos ouviram o que o presidente disse, mas ninguém viu o que o jornal disse. Eu vi. Porque, tu viste, dona? Foi o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, Mas obrigado. É porque eu não vi o Jornal Nacional, eu vi o Jornal da Globo, que repetiu. Então, vamos lá. Primeiro, o jornal deu a notícia um inquérito que existia. Ele noticiou o inquérito, a Globo não faz inquérito. Ela comentou um inquérito que existia e trouxe o depoimento. O depoimento, ela deu o nome e o que dizia. E a notícia seguinte é dizendo que aquele depoimento dado por aquele ator era desmentido porque naquela mesma hora, na mesma notícia, que naquela mesma hora o presidente Bolsonaro estava numa sessão da Câmara onde a presença é feita através do seu dedo biométrico, portanto ele não poderia alguém ter registrado o ponto. A notícia teve início, meio e fim. Então, pelos comentários aqui, parece que esta informação não se tinha aqui. E a partir daí, a manifestação do presidente em relação à Rede Globo é um problema dele. Eu estou vendo pelo ponto de vista jurídico. Eu acho que a acusação que ele faz à Rede Globo, por uma concessão que termina em 2022, ele já deu matéria para a Rede Globo conseguir um mandato de segurança e vai conseguir renovar o 2022, mesmo que ele não queira que faça a renovação. Irregularmente a Globo, né? Porque a Globo está devendo horrores. Sim, né? Por isso que eu estou dizendo, ele acabou dando matéria jurídica através de um mandato de segurança, porque ele está marcando um pré-julgamento em relação à Rede Globo. E a última, a dona Magda, que é uma matéria que se presta, é em relação ao Witzel, porque o Witzel também foi um companheiro dele, são um companheiro de ideais, muito elogiado nesta bancada, que foi um dos mais elogiados, porque eu tive minhas restrições em relação a ele, porque ele queria autorizar tiro lá de cima e aquelas coisas, mas o pessoal apoiou muito ele, e ele conversou com o presidente. Veja, nada é novidade aí. No dia 9 de outubro, ele conversou com o presidente que já havia este inquérito, e este inquérito não está encerrado. O que nós tivemos agora foi manifestação do Moro, que vai abrir um outro inquérito. Mas ele não podia ter acesso a esse inquérito. Porque era em segredo de justiça. O Witzel não poderia saber. E o Witzel, só te ajudando, ele, na verdade, o próprio Bolsonaro disse, nessa gravação, continuando a gravação que nós estávamos assistindo, antes, ele até disse que encontrou o governador Witzel, do Rio de Janeiro, e nesse encontro, o Witzel olha para o presidente Bolsonaro e diz assim, tu tá sabendo do processo? Deixou assim, entre pessoas. Imagina, um governador chegar para um presidente, tu tá sabendo do processo? E o presidente, que processo? Tu não tá sabendo do processo? Ele insistiu, não sei, que processo? E aí ele cita, e aí ele diz, como o governador do Rio de Janeiro sabe de um processo que corre em segredo de justiça dentro da justiça carioca. Então, assim, só nesse ponto. E só finalizando, eu acho que o Witzel acerta muito, tanto que os índices de violência no Rio de Janeiro estão baixando. Ele está sendo muito firme nisso. Ladrão merece prisão e sim, tem que ter uma força de comando forte, porque o Rio de Janeiro tem um problema grave. Mas não quer dizer que ele não esteja errado nesse ponto, quer dizer, nem 8 nem 80. Isso, eu só quis enfatizar, porque a notícia é exatamente pelo lado errado. Se alguém vem me avisar de alguma coisa, eu ficaria feliz, iria investigar, porque ele teve tempo. Nós estamos no dia 30 de outubro, a notícia estourou dia 29, e o presidente já sabia desde o dia 9. Poderia ter tomado todas as providências, porque foi avisado pelo Witzel. Então, vocês estão indo pelo Witzel pelo lado errado, e eu estou achando que ele avisou. Agora, como ele sabia, eu concordo integralmente contigo. Se o processo é segredo de justiça, ninguém poderia saber. Mas o próprio presidente não poderia intervir. Claro. Não é o presidente, não pode intervir, não pode
pode o governador, entrevista, segredo de justiça é segredo de justiça. E detalhe, o governador não tem como, dentro do Ministério Público ou dentro da polícia, ter a intervenção tanto do presidente como do governador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mário, tu queres falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu gostaria. Mas sobre esse assunto? Sim, então, por favor, de falar. façam. Depois a gente... Em primeiro lugar, a colocação da TV Globo foi totalmente errônea. Em segundo lugar, eu me lembro de uma manchete, o Vitorino vai lembrar o nome do cantor, isso foi o Zé Ricardo, que houve uma briga, vaiaram, ele quebrou o violão no palco, e a manchete de jornal era violada no palco. Violada no palco. Porra, a mulher foi violada no palco. Muita coisa, né? Então, foi isso que aconteceu com a TV Globo. Ela deu a notícia... Sérgio Ricardo. Ela deu a notícia ruim para dizer, mas já ele não poderia porque ele estava em Brasília no dia lá, assinou, etc, etc. Houve, sim, uma má intenção do jornalismo da TV Globo no que diz respeito ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro cansou de dizer que a Globo é inimiga dele. Jamais a Globo vai falar bem do Bolsonaro. Se ela puder colocar alguma coisa, ela vai colocar contra o governo Bolsonaro. Esse senhor Bibiano, que trabalhava com ele, fez hoje sérios comentários a respeito disso, indo para o PSDB, convidado pelo Dória, que postula também a presidência da República, como o senhor Witzel, que era leal ao presidente, hoje não é mais, é desleal, dizendo o seguinte, que primeiro, ou ele vai entrar com impeachment, será pedido um impeachment contra ele, ou então ele irá renunciar antes do final do seu mandato. São esses os amigos com quem ele se cercou, o Bolsonaro. Agora, nesse caso da Globo, houve maldade, sim, na minha modesta opinião. Eu quero só dar uma olhadinha, que eu estou recebendo mensagens aqui que estão dizendo que a matéria que rodou no Jornal da Globo foi diferente da matéria que rodou no Jornal Nacional. Eu ia falar sobre isso. Que não tem o rabicho Sim, que eles tem cortaram matéria... no Jornal da Globo. Não, no Jornal Nacional... Aparece só a Folha Ponto. Daí, durante o Jornal da Noite, foi adicionada até alguns vídeos. Que ele estaria no Brasília. Não, até foi adicionado alguns vídeos que ele fez na data que está especificada, onde ele aparece com parlamentares e também algumas pessoas. Isso foi adicionado, mas a Folha Ponto, a justificativa de que ele estaria na oportunidade cumprindo o seu horário normal, e até como o Bolsonaro destaca, só para quem não acompanhou, foi feita através da internet, era 3 horas e 30 minutos, né, do horário lá. Aqui já passava, acredito, da meia-noite, as pessoas não conseguiram acompanhar na íntegra, ele fala durante vários momentos sobre isso, ele fala que segunda, terça, quarta e quinta... Foi antes da meia-noite. Foi antes. Ele estaria, então, cumprindo seu horário normal, e a primeira matéria aparece só a ficha ponto, que você possa acessar, basta você ir lá no site, tranquilamente você tem acesso às informações. Era uma tela com essa arte e depois colocaram vídeos na edição da noite. Eu quero fazer amenizar um pouco aqui, porque eu quero apresentar para vocês uma loja sensacional que eu descobri. Há 20 anos no mercado e com fabricação própria. Isso mesmo, a fabricação é própria. A loja, a empresa, há 3 embalagens, especializada em embalagens de papelão ondulado, aqui em Porto Alegre. Mas agora com mais uma loja, aí em Canoas. Você não imagina o que eles oferecem em produtos de papelão. São diversas soluções em pronta entrega para atender a sua necessidade, tanto para você quanto para a sua empresa. Caixas de vários tamanhos para diversos segmentos, kits completos de caixas para quando você vai se mudar, não precisa pagar caro para a empresa. Muitos tipos de organizadores, enfim, uma variedade que só você indo em uma das lojas para você conhecer esse mundo fantástico que é o mundo do papelão. Vá em um dos endereços que apareceu aqui na tela, aquele que ficar mais próximo de você, aqui em Porto Alegre ou em Canoas. Mas tem um site também para você entender um pouco mais do que eu estou falando. www.3embalagens.com.br. É uma boa notícia. Sobre essa questão, a Ana complementou muito bem ali a questão da Folha Ponto, que ficou faltando na matéria depois, né? Quer dizer, que depois foi complementada na segunda matéria, até o detalhe de que essa comprovação da presença do Jair Bolsonaro se deu por impressão digital. Então, e ainda tem, né, você tem como provar 3 dias, tem uma média de 3 dias em que ele não estava presente ali. Sobre a estrutura da matéria, aí é que tá, né? Ela sim teve início e meio e fim. Só que ela teve alguns detalhes, por exemplo, foi o mesmo jornal que calou-se diante da denúncia no depoimento de Marcos Valério,
sobre a acusação de Luiz Inácio como mandante do crime de Celso Daniel. Esperava-se, até pela questão da isonomia, de que o peso fosse dado da mesma maneira, e não foi isso que aconteceu. A estrutura da matéria ontem contou com obstrução, desinformação e confusão, desde a hora da apresentação das manchetes iniciais, quando ela teve mais de 30 e tantos segundos quando abordava e fazia essa constante confusão de citava Bolsonaro e logo depois deixava claro que ele não tinha como estar presente. Mostrava, por exemplo, nos veículos por escrito da Rede Globo, em que tinha lá, acusado do assassinato de Marielle, vai até o condomínio de Lessa, Rony Lessa, né, o nome dele. E na foto estava a expressão de Jair Bolsonaro. Então você tem uma série de recursos subliminares, recursos que a gente aprende, né, o que a gente quer por trás daquilo que está dizendo, como citou muito bem o Marne diante da manchete. A gente já viu a Globo fazer isso, um exemplo mais clássico logo depois da eleição de Donald Trump, quando ele anunciou, já citei aqui, a deportação de 3 milhões de imigrantes ilegais que tinham envolvimento com a polícia e que o G1 noticiou como Trump anuncia que vai deportar 3 milhões de pessoas. Então você tem, né, os caras não são bobos ali, né, você tem intenção por trás da forma que você está querendo estruturar o conteúdo que está sendo levado. Até nisso o Bolsonaro a gente tem que reconhecer, ele mostrou para o Brasil que a Globo é um balcão de negócio. Como não se faz jornalismo, né? Como não se faz jornalismo. Isso em algumas ocasiões. Marconi, você só me permitiria 10 segundos para lembrar a vocês que na eleição em que o Lula perde para o Fernando Collor aconteceu a mesma coisa. Exato. Foram retirados do último debate na TV Globo os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. E aquele debate que foi mostrado que não podia fazer no sábado, antes das eleições, as eleições aconteceram no domingo, exatamente mudou o resultado daquela eleição, o Lula perdendo aquela eleição. Me lembro muito bem. E foi a mesma coisa que a Folha de São Paulo fez com a ficção, aquela do WhatsApp, que na verdade, ao invés de punir aquela moça, ainda a promoveu, né? Ainda tornou editora. Espera-se agora, né, ver qual vai ser a atitude da Rede Globo, principalmente agora diante do desmentido por parte da procuradora, para tentar recuperar um pinguinho, já que a Folha de São Paulo não conseguiu, que a Globo consiga recuperar um pinguinho alguns dias atrás teve aquele menino também da revista Época que fez aquela matéria. Aí teve a moça agora da caminha de cachorro do Eduardo. Mas né? Qual é a necessidade que tem desse tipo Tem uma de nota coisa? da Globo. Tem uma nota oficial. São duas notas oficiais. A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e das afirmações que ele fez. Mas ressaltou com ênfase e por apuração própria que as informações do porteiro se chocavam com um fato, a presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, naquele dia, com 2 registros na lista de presença em votações. O depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente leva o Supremo Tribunal Federal a analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará a sua, daí ele fala da concessão e tudo mais. É que o Bolsonaro usa um termo muito estranho quando ele se refere ao processo, dizendo que a Globo deveria tratar o caso de maneira enxuta. Não sei se talvez ele tenha se expressado de uma maneira errônea, mas quando a maneira enxuta é o processo de renovação. Ele falou que... Não, o processo de renovação tem que estar enxuto. Foi isso que ele Em 2022, ele terá que ser um processo enxuto. Não, e ele como todas as outras TVs. Que também deveria ser analisado o que está falando, da maneira que eles estavam falando, de uma maneira mais enxuta. Essa foi a colocação dele em um momento da live. Aliás, hoje foi esse o trecho que foi reproduzido durante agora um só um pouquinho. Se eu não entendi, o telespectador também não entendeu. De que coisa enxuta que tu estás falando? Do processo que foi toda essa cobertura que a Globo faria, porque eles trazem dizendo que tem provas ilegais, provas que não deveriam então ser deveria ser mais mas que estão nesse relatório. A matéria e o relatório, Isso, não é a assinatura. Pois é, vocês dois entendendo coisas diferentes. Assim, dona Ana.
Por isso eu tô não me dizendo. manifestando Ele então falou só do sobre esse processo termo. enxuto de renovação. Isso. né? Quando ele foi falar da renovação em concessão. 2022, ele estava... E de todas as outras eleições. Eu acho que foi isso, Ana. Acho que tem uma alterado. confusão. Ele falou de uma maneira muito forte e disse, quando em 2022 eu quero estar vivo, eu não sei se estarei vivo, ele fez uma relação assim, terá que ter um processo que eu vou obedecer, tudo, por isso que a nota diz isso, né? Sim. Que ele disse que vai obedecer e ela disse que bom que vai obedecer. E que será mas um acho que na processo nota da Globo muito não tem enxuto. a palavra enxuta a respeito da cobertura que a Globo fez? Eu acho que tem, porque Agora, já que a gente durante está o Bom falando Dia de foi falado palavra, isso. o Não, que é me bem chama- curtinho, se a Carla quiser A terminar Carla o vai parágrafo, é um procura parágrafo. aqui, então, ela vê. Fala, Roberto. Só me chama atenção, por exemplo, a Globo costuma apresentar sempre, quando se manifesta sobre o ex-presidente Lula, como ex-presidente Lula. E quando ele se refere ao presidente Bolsonaro, eles começam a matéria sempre falando Bolsonaro. Não, é o nosso presidente, gosta ou não. Não é o Bolsonaro, ele é o presidente da República. É o presidente da República, quer dizer, essa falta de deferência também é uma coisa que me incomoda. É isso que eu digo, isso tudo é pensado, isso é tudo recurso linguístico, isso não é à toa, Claro. isso é tudo pensado. Só A levantar forma de estruturar uma imagem que ilustra, a foto escolhida para ilustrar um determinado momento, a gente aprende isso, Deixa eu isso levantar é ensinado a nós. Deixa eu levantar uma questão de ordem jurídica aqui. O Bolsonaro não pode acionar o Sérgio Moro porque esse é um crime comum. Ele é investigado pela Polícia Estadual, pelo Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Não é um crime federal, ele não pode avocar como crime federal, porque não existe qualquer tipo de componente Mas e a imunidade? que dê a ele. Não, que imunidade? Impunidade, imunidade. Não existe nada. Pois é isso que eu estou perguntando. Não existe nada. Nada disso. Não tem nenhuma O chance. que os advogados do Bolsonaro disseram durante a tarde sobre isso é o seguinte: como o nome dele foi citado e a Raquel Dodge já havia pedido, antes de deixar a Procuradoria, que o caso fosse federalizado, automaticamente, entre aspas, o presidente Jair Bolsonaro teria o direito de solicitar que o Moro fizesse essa requisição, então, ao Augusto Aras. Federalizado. Que foi Sim, o mas que eu foi acho feito. eu acho que o Augusto Aras, acho que eles não podem levar adiante isso. Tá, Esse é um crime comum. Ok, só um pouquinho, vamos para a gente não deixar duas pendências. Fulano falou de mim, então vai virar um crime federal. Não, aí não. Tu achasse a frase? Exatamente. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão de jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará a concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto. A Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. Esclarecido, Mas então. tem uma Ele se coisa referiu muito ao que a importante maioria aí, dona entendeu. Magda, que eu acho que nenhum dos nossos colegas aqui frisou, que eu vi isso e um telespectador mandou um WhatsApp dizendo: o cara que está em casa, que não está tanto por dentro do assunto, ele começa a achar que o Bolsonaro está envolvido com a morte da Marielle. Claro, é com isso que a Globo certeza. fez. é isso mesmo. Lançou essa durante o suspeita dia. para deixar em cima do Bolsonaro. Ele tem que desmentir, papapá. Esse é o tipo de coisa Que vão ganhando ruim tempo. para o Bolsonaro. Ah, Exatamente. O jornal é para fritar o cara. O jornal escolhido para isso pega o cidadão no É. momento que ele tá com a guarda baixa, que Te ele tá frita nisso. lavando uma louça, preparando uma janta. A questão emocional, ela cobre Ela a vem racional. quadrada a notícia Quando pra você você. tem a prática dessa desinformação e dessa distorção constante, o texto diz A, logo em seguida diz B, depois volta para o A, depois diz para o B. É exatamente para isso. A imagem que vocês viram agora é justamente para aqueles, às vezes as pessoas não lembram ou não sabem do que a gente está falando. Foi o assassinato dessa moça, que foi um assassinato, morreu ela e morreu também o motorista do seu carro. Os nossos telespectadores estão fazendo algumas contribuições bem legais. O Carlos Eduardo da Silva Pinto diz que viu no vídeo do Bolsonaro. O que vi no vídeo do Bolsonaro foi um ultimato de quem está de saco cheio daqueles que estão sabotando o seu governo. Simples assim. Bolsonaro podia ter apaziguado as hienas conforme o modus operandi dos governos anteriores. Está chegando a hora de botar o pé na porta. Mas sabe que o Mário deu, sem querer, uma pista aqui? O quê? Qual foi? Que hoje é uma data referente ao Médici. Sim, pois e é, que o Médici Mário é não um
ídolo conseguiu brasileiro. falar ainda. Na época do Médici não tinha essa. Era Urutu na Globo e tirava as antenas. Termina com essa palhaçada toda. Democracia pra quê? Pra levar nós pra ruína aqui? Vai fazer de nós Venezuela e Argentina? Não. É 142, 147, aquela emenda. Bolsonaro tem que votar. Termina com o mimimi. Não, mas acho que tem que fazer uma ressalva que a Que é Globo, muita sacanagem. ela é extensamente criticada por ser uma das apoiadoras da ditadura. A gente coloca que, dentro dessa concepção, ter a censura é justamente o que a gente não quer no país, porque por mais que sejam informações certas, erradas, fake news, isso e aquilo, pelo menos nós temos a liberdade de expressarmos aquilo que pensamos, do jeito que pensamos, depois lidaremos com as consequências. Mas, Ana, a Globo precisa ser destacada que no processo histórico brasileiro ela é acusada de apoiar a ditadura, Chico Tofani. Eu fico magoado com o Chicão, que é um historiador e nos abrilhanta a história sempre, não nos traga a história de que a Globo, inclusive reconhecido por seu dono em seus livros, que ele apoiou e deu sustentação ao golpe militar, a nossa Globo. Agora, não Mas vamos tu tá esquecer falando de uma também... outra Globo, a Globo do seu Roberto Do Marinho. Roberto Marinho é Agora outra, essa é Globo verdade. aí Tem duas não, Globos. é Globo Tem que duas. apoia o Lula dando dinheiro pra desculpa. Bolívia, Só mudou de pra lado, Venezuela. Chico. Quando é o lado que a gente gosta, a gente bate palma. Quando é o lado que a gente não gosta, a gente critica. Porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo, né? Tá, nessa então bancada aqui, dona Magda. É que eu disse que o meu estilo seria restabelecer a paz, restabelecer o diálogo, porque a campanha toda do Bolsonaro foi bombardeando a Globo, ele assumiu bombardeando a Globo e ele tem que receber a honestidade da Globo. Agora, a crítica que estão queixando aqui, que ele não protege, ou que ele não faz, ou que a notícia não sai como se gostaria, quando tu faz, tu recebe. Pois é, mas assim, deixa eu tentar colocar assim, um pouco o que eu tô conseguindo entender. A Ana diz assim, quando é pro nosso lado, a gente gosta. Quando não é pro nosso lado, a gente não gosta. A verdade é que a Globo não está brigando, nem está nesse furdunço com o presidente, porque apoia a ditadura, porque apoia a direita, é porque eles estão sem grana e vão perder uma verba do tamanho do mundo. Então não adianta a gente querer dourar uma pílula, que são princípios. Tá, e a Record apoia o Bolsonaro por quê? Não interessa. O SBT... Bom, aí não interessa pra senhora. Aí não interessa. Não, parei um pouquinho. A Record e qualquer outra emissora está contando os fatos, até onde eu sei, Ana. E a Globo, na época da ditadura, dizia a mesma coisa, eram os fatos. Nós não estamos na época da ditadura. Mas nós estamos... Nós estamos numa época em que estão tentando envolver o presidente da República eleito pelo povo num assassinato. Isso não é notícia, isso não é nada. Isso é safadeza porque mexeram no meu bolso. Foi a Globo que abriu o inquérito, então. Agora tu descobriu... Não, agora tu vai querer... Não. Quem fez o inquérito foi a Globo, dona Magda. Desculpa, não vem com as artimanhas das palavras que não funciona. Quem abre é a justiça. E o jornal E o que a Globo está fazendo é botando linha que a Globo ele no ventilador porque ficou sem dinheiro. Tá, mas eu só quero saber se uma linha que a Globo Tu acha que a Record, se não tivesse dinheiro, ia inventar isso? Eu gostaria de contribuir. É justamente por ela ter dinheiro que ela não investiga esse tipo de coisa. Vamos trazer o caso das pedaladas fiscais. Mas isso tu acha que é uma investigação? Eu digo, quando nós, jornalistas, recebemos uma informação, nós corremos atrás dos fatos. Nós não existe a investigação. Não é por mim. Não, existe a investigação. A investigação existe. Sim. O papel do jornalista é trazer as informações relacionadas ao inquérito. Depois a Globo dá um pé, a Globo dá as informações dizendo que era impossível isso acontecer porque o Jair Bolsonaro estava na época lá. Só um pouquinho, nós vamos trocar de assunto, não. Eu tenho os meus compromissos com a TV, vou me acalmar, porque eu tenho uma coisa maravilhosa para falar. Eu quero falar sobre a Pelo 100, que é pioneira no estado em depilação. Lá a depilação é segura, é rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina e, além disso, também executa depilação egípcia, aquela com linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparece aí na nossa tela ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. O que você está esperando? A Pelo 100, com 3 endereços, não é possível. Você não pode deixar para amanhã, nem para depois, o compromisso que você tem com você, com a sua beleza, com o seu bem-estar e com a sua higiene. Nilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar.
Estes são os endereços. Agora eu já posso botar a lata d'água na cabeça de novo e continuar o que eu estava fazendo. Não, eu só gostaria de trazer um exemplo, porque para quem não conhece a história do jornalismo, até é muito legal. Tem até uma série, tem filmes, tem livros sobre o assunto. Quando o New York Post, Washington Post, perdão, ele teve que trazer à baila a situação da Guerra do Vietnã. Um relatório de mais de 1000 páginas que trazia como eram os relatórios, como eles surgiam. E eles tinham ligações diretas com os investidores e principalmente políticos que apoiavam o jornal na época. Eles tiveram que ir contra o que eles acreditavam, o que eles apoiavam, para trazer as informações. Acho que dentro dessa concepção, o próprio Vitorino ontem trouxe até um livro que me interessei bastante, quando a gente fala quais são os nossos valores e qual a justiça que nós temos que aplicar, o direito e a justiça. Até gostaria de ler para saber mais sobre o assunto, mas vejo que quando entramos em interesses pessoais, as coisas, não, existe a investigação não precisaria talvez virar público, mas o jornalista que a recebe precisa trazer os fatos, e acredito que foi isso que a Globo fez. Acredito que talvez não tivesse o fato, não sei se está nesse inquérito. Acha que ele trazer os fatos sem ver se é, como é que 24 horas depois não é mais? Não, mas só que elas trouxeram que ele estava, né? Eles trouxeram o ponto e principalmente trouxeram as provas relacionadas... Mas eles trouxeram, não sei se vocês viram, tem ali o registro, o nome de quem era. Mas não acha que é uma sequência de coisas que é sempre com a Globo? Mas o Felipe aqui escreve Felipe igual o nosso Felipe que passou por essa bancada nas férias da Roberta, portanto, é o Felipe. Diz o seguinte, a Globo vai perder dinheiro? A Globo é dona dos direitos do Campeonato Brasileiro de Futebol, que lucra muito mais milhões que qualquer verbinha de governo. Você já botou verbinha de governo? Verbinha de governo. Felipe, tu não sabe o que ele faria, tu não sabe nem contar o dinheiro que tem o governo. 1 bilhão e 200 por ano. E é o Felipe, o nosso. E só para trazer uma coisa positiva do governo Bolsonaro. Que bom, traz uma coisa positiva do governo Bolsonaro. Não, eu, por exemplo, trouxe aqui a questão dos empregos, também trouxe a questão dos vistos, né? Acho que a gente não pode analisar por um fato isolado, como estamos fazendo, né, em relação a outro caso. Mas mudando de assunto, só que o Bolsonaro também teve iniciativas muito interessantes, porque ele cortou as verbas também dos clubes brasileiros para questão de comercialização de direitos e até incentivo. Inclusive, as empresas nacionais que trabalham davam, né, patrocínio de alguma forma, então elas foram cortadas até o ano que vem. Parece que a maioria vai ser diminuída em 50% e alguns clubes não terão incentivo do governo nessas questões. Sobre a matéria de ontem, uma sugestão que eu teria a ousadia de sugerir aos nobres jornalistas da Rede Globo, poderia, numa breve manchete, que tomasse, por exemplo, os mesmos quase 40 segundos que tomaram na abertura do Jornal Nacional, poder levar a público, por exemplo, declaração de porteiro do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, desmentida por Procuradora-Geral da República, deixa claro uma armação e uma tentativa de associar o nome do presidente Jair Bolsonaro ao assassinato da vereadora e do motorista em questão. Como é que ele vai noticiar antes dela do desmentido? O desmentido foi depois. Porque aquilo já tinha sido desmentido. Não, o programa... Mas ela noticiou que ele não estava. Sim, mas eu estou dando uma sugestão de título de manchete. E não, Vitorino, a Globo diz que não teve acesso, ela nega que teve acesso aos autos, que o processo é segredo de justiça. Ela teve a informação e investigou. Né, por isso ela não poderia ter acesso aos Deixa o Mar me falar. Desculpe, eu te interrompi, mas... Deixa só o Mar me falar. Ela nunca admitiria porque é crime, né? Lógico. Mas é isso que eu posso dar minha manchete? Daqui a pouquinho, Marco Barcelos, daqui a pouquinho. Sabe por quê, Marcelo? Marco Barcelos, nós estamos falando de coisa... Marcelo, para um pouquinho, Marcelo. Eu fiz eu contratuei o teu... Por favor, Padre Marcelo. Então, só dizer uma frase. Tudo isso é dinheiro. Não se engane, toda essa conversa, essa churumela aqui, tudo isso é grana. Porque o Lula não ganhou a primeira eleição do Collor porque a Globo não quis. E agora você acha o quê? Eu quero dizer a vocês que o seu Manuel Azevedo diz uma frase maravilhosa. A tal emissora está nos fazendo um grande favor. Cada vez que ataca o Bolsonaro, ela ataca 47 milhões de brasileiros. Muito bom. E estes vão se multiplicando e são ex-telespectadores desta emissora. Parte ruim é que está colocando a profissão do jornalista em uma vala comum. A dita emissora está com descrédito total. Se investigasse... Seu Manuel Azevedo, o senhor é gênio. Se investigasse... Eu vejo o seu Mário, que tem 40, 50 anos de jornalismo, que teve os maiores cargos no jornalismo, dizendo que jornalismo é dinheiro, eu tenho que acreditar. Magda, se investigasse o Lula como investigou o Bolsonaro, achava até o dedo dele. Eu não disse que o jornalismo é dinheiro. Não foi que eu disse que a Globo é dinheiro. Uma empresa está atrás de resultado financeiro.
Eu quero dizer para vocês que a coisa tá pegando aqui, o programa tá bem pegado desde o seu início, mas os telespectadores também, tanto no Face, tanto em todos os canais, e a gente não está conseguindo ler todo mundo, porque nós estamos falando loucamente. Mas o Fernando Erlo diz o seguinte: não gosto de encher o saco mandando mensagens. Só quero que saibam que o programa Atualidades é o único telejornal que acompanho atualmente. Um forte abraço a todos. Fernando Erlo, de Caxias do Sul. Chupa Globo. Ele nos dá os parabéns. Falando em parabéns, deixa eu só aproveitar para dar os parabéns ao Gustavo Breitenbach e à Roberta Arcari, porque eles tiveram hoje a Catarina, que é uma menina linda, linda. Parabéns, nós aqui que gostamos muito que as pessoas se reproduzam. A louca. Eu vou contar quanto é que tá a escolinha. E também quem assiste sempre o nosso programa é a Josênia, eu acho que é Xicine ou Quicine. Ela mora em Lajeado, adora o nosso programa. Um beijo grande para ti, um abraço de todos nós. Ana. O Darian Weber também está nos acompanhando, assim como a Luciana Loreto. Estão comentando bastante o programa, falando que é muito bacana interagir nas redes sociais. Lembrando que é mais uma forma de você conversar com a gente. Não esqueça de seguir lá no Instagram, @atualidades.pampa, no Facebook, facebook.com/atualidadespampa, para seguir a nossa página, nossas fotos, e principalmente no YouTube, que está mandando ver, porque muitas pessoas ainda estão falando que estamos fora do ar em algumas regiões. É verdade. Então, as redes é uma alternativa para você temporal, nos acompanhar. Exatamente. Né? Então, a gente está com esses problemas técnicos, mas rapidamente serão resolvidos. Enquanto isso, youtube.com/tvpampa. Dona Magda, a minha voz e as minhas ideias continuam as mesmas. Mas o meu cabelo amanhã não será o mesmo. Estarei na Estética Amara, vou dar uma traquejada no cabelo. Traquejada? Vou dar uma traquejadinha, vou dar uma hidratada. Não, vou dar uma... Tô atrasa, sabe aquela vou dar um corte, vou dar uma hidratada, Dona Magda, e amanhã serei outro. Só no cabelo. Pra quem não gosta de minhas ideias, serão as mesmas. Não vai adiantar nada. Vai ser uma diferença enorme. Gente, vai mudar só a capinha. Estética Amara, o conteúdo vai ser tudo igual. Mari Barcelos. Minha manchete é... Que é maravilhosa, estamos todos atentos. Os 50 anos em que assumiu a presidência da República Federativa do Brasil, já transformada, porque os militares que trocaram de Estados Unidos do Brasil para a República Federativa do Brasil, o general Emílio Garrastazu Médici. Eu tive uma passagem com o presidente Médici, então general Médici, comandante do Terceiro Exército. Na época eu trabalhava numa rádio e eu tinha um programa de audiência, eu era o representante da rádio e tal. Aí ele chamou todos nós, os representantes das rádios de Porto Alegre, a comparecer às 7 horas da noite, não me lembro que horário, no QG do Terceiro Exército aqui em Porto Alegre. Então, o comandante, aquela solicitação oficiada e tal. E aí eu cheguei lá, qual é a tua rádio, guri? Eu disse, a rádio tá aí, a rádio que eu trabalho. Ah, tá bom. Tá. Aí falou o que podia fazer, que não podia fazer. Quando encerrou, tá encerrada a reunião. Aí ele disse, guri, quero falar contigo. Pô, mas quem que eu falei, meu? Eu já... Opa! E quem conheceu o presidente Médici, como eu conheci pouco, mas conversei com ele 3 ou 4 vezes. Ele tinha um olhar fulminante. Quero falar contigo, guri. E eu digo, aí eu fui ali, né? Te chamou de guri. Guri. Pô, mas eu era um guri, isso faz 50 anos. Aí, não. É, o Médici. O Médici é 70. 69. Ele que escalou o Dario na seleção brasileira. 69. 30 de outubro de 69, quando ele assumiu. Isso foi antes, ele era comandante do Terceiro Exército, uns meses antes. Ele, vem cá, como é o nome dessa rádio que tu trabalha? A rádio tá aí. O que tu faz lá que eu chego em casa, minha mulher e a empregada estão te ouvindo? Mas eu cresci, rapaz. O comandante. E depois eu conversei com ele rapidamente, enquanto ele era presidente. Então, ele estabelece no país, e o Chicão Tofani vai me ajudar nessa conversa, os chamados anos de chumbo. Os anos de chumbo, né? Que foram os atos institucionais que cortavam determinadas coisas aos políticos brasileiros. A imprensa brasileira que as pessoas não podiam falar. Os militares achavam que a notícia ruim, propagada de forma errada, ela crescia e ocasionava problemas junto à população brasileira. E eu sempre digo e repito as palavras do Winston Churchill, que dizia que a democracia é o pior de todos
os regimes, exceto os outros. Porque na democracia você pode falar mal da democracia. É o único regime, o absolutismo não permite, outros regimes não permitem, que você pode falar. Mas a democracia só dá isso, só esse privilégio de falar mal do governo. Ela não privilegia outros privilégios. O direito de ir e vir, que a ditadura privilegia, que assegura a segurança do cidadão então, na rua. O senhor acha que uma ditadura militar caberia no Brasil hoje? Caberia muito bem, que ia silenciar essas injustiças, essa falta de segurança que nós temos. E o Médici foi injustiçado. O que o Médici foi homenageado pelo Brasil? Apenas por um ginásio em Bagé, um militão. Tu vê uma cidade com o nome de Médici? Tem, no Amazonas Médici tem. Foi um grande brasileiro, eu acho. É, opinião, eu conheci o presidente, eu nunca vi um ato de improbidade dele, ele era sério, mas eram os anos de chumbo. Muita gente sofreu com isso. E agora? Quem é que está com a razão? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Mas tu viu esse rolo todo que a Globo fez, acusando e depois desacusando? Isso aí cria um imbróglio que vai contra a segurança do país. Mas eu acho que isso aí na hoje, ditadura não tem. E até trazendo a minha manchete, porque a situação do Chile, os protestos que levaram mais de 1 milhão de pessoas para ruas, pararam as cidades, claro, teve a destruição, teve os pontos negativos, mas essa mobilização ela acontece através de movimentos que nem sempre concordam com o governo e às vezes estão no mesmo lado do partido, como está acontecendo no Chile, mas não concordam mesmo assim com decisões ou até maneiras equivocadas de se comportar, como o caso de fazer estado de emergência e impedir que as pessoas circulassem na rua, causando medo e temor naqueles que enfrentaram a ditadura militar. Eles foram para as ruas através das redes sociais, se organizaram, fizeram até uma maneira muito bonita, trouxeram instrumentos de maneira pacífica para mostrar que não estavam lá para criar baderna. Essas imagens circularam o mundo. Acho que hoje fica um pouco complicado a gente instituir novamente... Ana, nós estamos falando de movimentos diferentes. Eles queimaram 5 estações de metrô, destruíram lojas. Tem mais um policial ferido que se viu lá. Só deixa ela concluir daí vocês... Não, é que eu acho que só... Não, e a gente trouxe essas informações. Inicialmente, esse era o objetivo. Quando foi instituído o estado de emergência, onde começa o toque de recolher, as pessoas então se mobilizaram temendo justamente uma medida mais séria, uma ditadura, justamente porque eles não acreditavam naquilo, mas achavam que o direito de protestar, que o direito à democracia e não a um golpe, o que estava circulando, justamente em alguns grupos, em algumas primeiras, vamos dizer assim, quem viveu estava incentivando os jovens a irem para a rua, inclusive imagens de pessoas idosas que passaram por aqueles momentos tensos, que lá estavam nesses protestos pacíficos depois. Mas o Chile, ele iria então, só para a gente trazer informação, ele ia ser sede da Conferência do Clima da ONU, o COP25. Esse evento foi cancelado porque o presidente então do país ligou para o representante da ONU dizendo que seria insustentável garantir a segurança dos líderes que lá estariam e dos representantes que participariam então dessa conferência. Ela foi cancelada, ela aconteceria em dezembro na cidade de Santiago, e também o encontro do Bloco Econômico dos Países do Oceano Pacífico, o APEC, que ele é conhecido, é muito importante para reestruturar economias e também para fazer acordos financeiros econômicos que beneficiem toda a América Latina. Ele foi cancelado e estão procurando lugares para receber esses eventos agora de última hora, porque esse encontro do Bloco Econômico aconteceria em novembro. Então é o mais importante para se buscar uma nova data e uma nova sede. E alguns apaixonados pelo futebol, porque o Chile também, a Santiago, o Estádio Nacional será a sede da final da Copa Libertadores, que pela primeira vez será em final única. Antes eram 2 jogos na casa daqueles que disputavam o título, se tornou uma final única em campo neutro. O Chile foi o primeiro escolhido, mas em decorrência de tudo que está acontecendo, estão se reestruturando para levar ou ter um plano B. Atualmente, hoje de tarde, tivemos uma reunião com os envolvidos da Conmebol e também algumas autoridades do Chile. Eles garantiram que a final pode acontecer no país e irá acontecer. Mas vejo também os interesses econômicos, porque os ingressos começam a ser comercializados agora. O River Plate já comercializou seus ingressos, o Flamengo ainda essa semana vai fazer essa comercialização, mas pode se tornar insustentável essa final, e alguns países que já estão interessados em sediar o evento são os Estados Unidos, o Paraguai e o próprio Brasil já disponibilizou, porque é a final do ano de 2020, o Maracanã. Mas, Marne, tu viu o que dá a manifestação, o prejuízo que teve o Chile com isso aí? Não, outra coisa, eu me lembro nessa época que eu falei do presidente Médici, que eu andava na rua sem nenhum medo de noite. Eu andava. Sai com a democracia hoje, sai com a democracia. Que democracia? Não tem nada na rua. Tu é detonado na rua, que democracia. O que é isso? Sai, então vai caminhar. Vai até a pé, no centro. Eu só perguntei o que é isso. Que eu não tava pensando. Só o Vitorino que anda armado.
Vitorino, tu tá aborrido hoje, não? Tá mal? Eu tô resfriado, eu tô muito bom. Não. Quando a gente fala, tu fica assim. Tu não tava tão mal assim, tão mal assim. Não passa nada. É. osul.com.br é o nosso jornal eletrônico, você tem acesso a ele, consequentemente as notícias do Brasil e do mundo sempre atualizadas. Você não paga absolutamente nada para ter acesso a eles, basta baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência, não custa absolutamente nada, mais conhecido como de grátis. Você tem a informação de grátis. Eu tenho um assunto aqui da taxação criminosa de 60% sobre energia solar. Nós já discutimos esse assunto, mas é um assunto de é criminoso. 60%, eu tenho aqui a notícia, né? Quem investe na geração de energia fotovoltaica pretendida pela Agência Reguladora de Energia pode liquidar de vez a energia solar no Brasil, adverte o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Isso é crime de lesa pátria, afirma. A taxação atende às distribuidoras de energia que ambicionam alguns bilhões a mais, virando sócias dos geradores de energia solar. Então você compra um gerador, você tem na sua casa, monta toda aquela parafernália e ainda vai pagar 60% para as empresas. Olha o absurdo. O sol que é de graça. O sol é mais de Olha o graça, absurdo. O cara, para escapar da conta de luz, ele compra as placas fotovoltaicas, monta o sistema. Que é super caro ainda no Brasil. Que é caro. O sujeito monta o negócio, ele vai pagar 60% da tarifa de imposto para a distribuidora. Olha a vigarice. Mas é Estado, é Brasil, cara. O Estado, como é que tu, cidadão, vai mas usar... quem é a ANTA que tá... Aqui, ó, quero ser que isso aqui não tem... O ganhando um dinheiro, Ministério das Minas e Energias, a ANEL, esses caras... Pô, tá mais do que na hora de dar uma geral. ANEL, É verdade. Tá mais na hora de dar uma geral. Nos Tá mais Estados na hora. Unidos estão sendo dados subsídios e redução de impostos às pessoas, inclusive até para padronizar, porque o americano tem muito isso de uma rua ser padrão, as casas serem padrão, aquela coisa toda. Então você tem até facilitadores, inclusive, para que você tenha acesso à nova tecnologia, baratear com tudo, gerar emprego, novos empregos. É óbvio, mas aí é pensar para frente, né? Não, aqui aliás, a gente tem o Estado, você pega aí qualquer criança... A pressão política. O sujeito cola nessas agências. Lembra quando venderam a ideia para nós, Magda, de que iam cobrar pelas malas e caiu o preço das passagens? Passado 2 anos, o que aconteceu? E a rapaziada da ANAC... acho que nem 2 anos. A rapaziada da ANAC está lá muito bem obrigado. Quer ver uma sacanagem que pode estar de volta? Hoje tiveram em Brasília uma tal de Associação das Operadoras de Saúde Privada. Sim. Plano de saúde. Sabe qual é a última deles? Querem de volta o projeto que restabelece aumentos adicionais por faixa etária a partir de 60 anos. Querem matar os velhinhos. Vamos de novo, porque eu tenho interesse nesse assunto e está muito complicado para minha cabeça. Eles querem de volta... A ideia, querem que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que é cúmplice deles, né? Estabeleça uma regra trazendo de volta, superando a lei, apresentada uma emenda defendida pela ANS, trazendo de volta o reajuste, além do anual, que já é imoral, porque é 2, 3 vezes a inflação, eles querem de volta o reajuste por faixa etária depois dos 60 anos. Porque hoje vai até os 60, depois só pode reajustar para essas tarifas imorais da INSS. Eles querem de volta. Eles aumentam todo o ano. Sim, aumentam todo o ano, mas eles querem, além desse aumento, mais um. Que não era para ser assim, aí chega a 65, não sei o quê, chega a 75 já Tu lembra quando tu comprou teu plano de saúde? Sim. Que era assim, nos 60 anos, ele dá uma estabilizada. E você paga só. Exato. Eles querem de volta isso. É muito pior. E agora vem a má notícia. Você pensou que isso era bom. Essa era boa. A má notícia. Sabe quem é o coordenador da área de saúde privada do Ministério da Saúde? É aquele deputado do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, que apresentou o projeto para reajustes por faixa etária também depois dos 60 anos.
O seu coisinha esse que defende as Que operadoras. idade tem esse senhor? Ele é o coordenador, Eu não sei, mas Quantos milhões já cancelaram os planos de saúde? mais de 2 milhões. E aí chega na hora. Tomara que consegue. 60 anos no ano O senhor não passado, tem eu 60 ainda? É, no ano passado tinha. Agora não, ele tinha no ano passado, agora Agora tem tem 59. 61. E ainda chegar na hora do cidadão. Mas então. E ainda chegar na hora do cidadão precisar usar, aí você tem uma série de surpresas ao longo do caminho, como eu relatei aqui. Eu passei por isso com a minha mãe. Chegou na hora, e era plano Plus, Gold 2.0, Spectacular, não sei, chegou na hora, mas a senhora tem direito a... Flex. Mas a senhora vai ter direito a quarto com Wi-Fi. Seu quarto tem sacada. Opa! Chegou na hora Tinha do lado. porta. Tinha 10 graças a Deus. Sacada, Quarto se tinha a minha mãe porta. tiver morta, eu vou levar o corpo dela ali pra olhar a rua, né? Não adianta. Então ainda tem mais tudo isso. Você paga um caminhão de dinheiro, reajuste em cima de reajuste, pra chegar na hora lá não cobrir absolutamente nada do que você realmente precisa. Não, e às vezes tem o quarto com sacada, tem o Wi-Fi, só que daí os exames que você precisa fazer não estão. Não tem cobertura. Eu falei, você precisa do Todo atendimento procedimento, médico, não tá nem aí pra O isso. Wi-Fi é o saco da minha mãe, Não pode fazer um um exame só um exame o plano cobrir. Só um minutinho. De novo, vale a pena ver de novo, um por vez. O que você disse? Não, eu concordei, corroborei com o que a Ana disse. E a Ana disse... Não, que não adianta nada você ter Wi-Fi e sacada se o exame, o plano de saúde não cobra o exame que você O precisa senhor disse fazer. alguma coisa? Que o Marne é nojento. Tá bom. Não, porque nem eu entendi, nem o telespectador. Mário Barcelos, aniversariantes. Bom, o primeiro aniversariante é uma figura, um filósofo maravilhoso francês, o Paul Valéry. Paul Valéry foi uma das grandes figuras e criou alguns termos dentro da sua filosofia. Um deles eu tomei nota aqui porque eu acho sensacional. Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. E na política, hoje, esse é o movimento. Ad hominem. Bom, aí ele também fala que um homem sério tem poucas ideias e um homem de ideias nunca é sério. Também essa eu acho genial do Paul Valéry, né? Que faz a cachaça, né? Ezra Pound, que é um poeta americano, judeu-americano, de grande sucesso, poesias realmente lindas. Agustin Lara, Maria Bonita, que era a Maria Félix, a atriz mais linda da história do cinema mexicano. Ele era um homem muito feio e ela é extremamente bonita. Tiveram um casamento de muitos feio, anos. bonito, lhe Isso, parece. ele criou Malagueña, que outras músicas que as pessoas acham que são espanholas as músicas e elas são mexicanas. Isso explica as namoradas do Chicão. E é verdade. Parou? Claude Lelouch é um maravilhoso diretor francês que foi dos 2 filmes franceses que eu mais gosto. Alguns, porque os filmes franceses são realmente espetaculares. Viver por Viver, que eu comentei esses dias, e o outro filme é Um Homem e uma Mulher, O Nome de Femme, que é um homem e uma mulher que tem uma trilha sonora espetacular. São filmes... Isso. E agora, o ídolo do Chicão Tofani, Diego Maradona, completando 59 anos hoje. E tu sabia que ontem aconteceu idade do uma Maradona. prece dele na igreja? 59. A igreja maradoniana tinha 3 mil pessoas na igreja. Tem a igreja maradoniana na Argentina. Olha o Ele foi levado no trono, né? Ele é levado num trono, ele é um deus lá. vamos lá, Mário. Agora o outro que eu sei que o Ruschel gosta muito, Paulo Nunes, completando 47 anos hoje. Comentarista. Eu gosto muito dele Além de também. ter sido um extraordinário jogador, hoje está bela versando pessoa. Bom comentarista. como comentarista de futebol, mostrando muito sabedoria. Bom, outro aniversariante hoje, a Fabiana Carla, que é atriz e humorista brasileira, o Paulo Gustavo, que é outro humorista brasileiro também, a Natália... Beto Rockefeller? Hein? Não é o Paulo Gustavo, é o novo. O carequinha aqui. É o carequinha aqui. E é divertido, ele é engraçado. Vai, Natália Lage, atriz brasileira de aniversário, e são esses aniversários. Mas já tem bastante gente. Já tem bastante, tá Eu ótimo. achei tá muita ótimo. gente. Dona Magda, ele falou no Paulo Nunes para trazer um dado que foi a evolução dos salários no futebol brasileiro. No Rio Grande do Sul, o primeiro jogador a ganhar R$100 mil foi o nosso querido Paulo Nunes, em 1997. Senhor Ruschel, o senhor sabe por que ele foi Isso embora de faz Portugal? uns 20 Ele não quis ficar em Portugal? Portugal? É, em Lisboa, porque não entendia a língua. Foi verdade isso? Foi verdade isso? É mesmo? Foi? Não, mas vocês, é sério que vocês acham que é Daqui ele foi embora sacanagem? por outras Tenta razões. discutir com um português da região do Carvoeiro. E se ele tiver nervoso, você não entende o que ele E tem tá muitas falando. palavras que são diferentes. Mas aí já Sim, tá na muitas discussão, tu não tá no dia a dia. Uns amigos O quê? estavam num restaurante em Portugal e perguntaram, assim, viram um cardápio e perguntaram pro garçom português, como é esse peixe?
E aí ele disse, olha, é grande, ele é pescado. Eles são literais. Eles são literais. Ele nada. Sobre o senhor quer levar para alguma competição? Ele nada. Quero. As escamas, ele começou a explicar as escamas. Eu tenho um amigo que uma vez mostrou um cheque pro porteiro do hotel. Disse, o senhor sabe onde é esse banco aqui? O porteiro olhou e disse, sei. E seguiu caminhando. E assim, com bom humor, porque ai que ter bom humor nesse país, do jeito que as coisas andam. Desejo a vocês uma excelente noite e que estejamos juntos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá, beijo!